Eu tô fazendo esse vídeo pra deixar de recordação. E não sei por quê. Hoje é dia 9, ou melhor, dia 8 do 8 de 2022. São 11h06 da noite. E a gente acabou de voltar do hospital. Eu senti algumas cólicas durante a tarde, mas tomei um banho e depois das 6h30 mais ou menos eu comecei a sentir e comecei a marcar com mais frequência as cólicas e dor nas costas. Então eu já pensei, pode ser contração, né? E aí já de começo elas vinham entre 7 minutos, 6 minutos, aí depois ficou pra 4, 3, e eram umas 8 horas. A gente começou a arrumar as coisas, o que faltava, né, pra levar, e ver se caso engrenasse mais, a gente fosse pro hospital. Aí, como eu fui avisar a mãe, né, eu avisei ela, e ela falou que seria legal a gente ir no hospital, dar uma olhada. E eu tava em mente que eu queria esperar até ficar mais forte, mas eu confesso que a ansiedade tomou conta do coração, e eu pensei, meu Deus, eu quero ir lá ver se tá acontecendo alguma coisa. Se é sinal de alguma coisa que, quem sabe, tá começando. E aí, acho que era umas 10 horas, a gente já tava lá no hospital. E quando eu fui atendida, a enfermeira falou que eu tava com 2 centímetros de dilatação, com colo grosso e alto. E que era pra ficar tranquila, que essa dor, essas cólicas podiam continuar ainda por alguns dias ou até semanas. E que era pra ficar tranquila. Tomar um medicamento pra ver se aliviava a dor, mas ficar monitorando, né? Pra ver se aumenta. Então, se nos próximos dias, quem sabe horas ou dias, eu ver que essas cólicas vão ficar mais intensas e bem ritmadas, eu continuo o vídeo. E venho falar como que tá. Eu achei que não ia ter dilatação. Achei que só tava mesmo tendo contração em treinamento. E realmente eram contrações em treinamento, só que é um pouco mais fortes, né? Acho que são os pródromos, né? Então, é um sinal que tá bem perto. Eu acho que 3 semanas é considerado perto também, né? Então, vamos ficar de olho. Mas eu acho que não vai levar tanto tempo assim, não. Eu queria muito que nascesse hoje, porque é 8/8 de 2022. Ia ser muito legal. Mas é ela quem decide. Então, vamos esperar. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu volto. Pra deixar registrado. Ai, ai. O Douglas tava muito animado. Tá muito animado, graças a Deus. E queria muito que nascesse hoje. Se ele pudesse, ele arrancava aqui dentro. Outra coisa. Quando eu fiz o exame de toque, doeu bastante. Ai, meu Deus. Os toques que eu tinha feito até então, nenhum tinha doído. Não me dava incômodo nenhum. Mas deu. Dessa vez deu. Doeu. Doído. Mas faz parte, né? E, meu Deus, meu cabelo não se ajeita desse lado. E é isso. Até. Olha o contraste entre um vídeo e outro. Deixa eu só contextualizar o porquê de tanta diferença. Como eu falei, aquele vídeo foi gravado no dia 8/8 de 2022. E hoje é dia 12/1 de 2026. Finalmente eu tô dando continuidade àquele vídeo tão especial. Mas eu vou explicar o porquê que eu não dei sequência logo quando as coisas aconteceram. Bom, primeiramente eu preciso explicar, né, que eu queria muito que a Maria Laura nascesse em um dia par. E eu falei no vídeo, né, que ela quem decidia. E ela decidiu nascer no dia dos pais, dia 14 de agosto de 2022. Às 3h56 da tarde, de um parto normal, mas que houveram intervenções e hoje eu sou doula, então eu entendo melhor as coisas que aconteceram. Mas enfim, aqui é pra contar meu relato basicão. Não vou tentar, vou tentar não me estender tanto, mas já tô me estendendo. Enfim. Pessoal, primeira coisa, quando eu gravei aquele vídeo, eu já tava em casa, já tava de boa e tudo. E aí eu falei que eu daria sequência se as coisas mudassem. Mas quando de fato as coisas começaram a acontecer, o trabalho de parto se iniciou na madrugada do dia 14, eu falei, cara, não vai dar conta não de filmar. Não vou ficar apegada a isso. E eu falei, né, no vídeo, que eu gostaria de ter esperado mais, as contrações ficarem mais fortes pra ir pro hospital, mas acabei cedendo à ansiedade e fui. Mas quando realmente meu trabalho de parto começou, eu sabia que era meu trabalho de parto. E eu me senti bem. Eu passei a madrugada acordada, sentindo as contrações a partir das 2 horas da manhã. E a minha casca de bala chegou. Então, a partir das 2 horas da manhã, eu acordei com as contrações. Já percebi que era diferente, ela tinha uma duração maior, ela era mais intensa, mas com o passar da madrugada elas foram ficando cada vez mais fortes e mais frequentes. Eu consegui, ali por volta das 37 semanas, o contato de uma doula que estava indo em formação em Curitiba, e a gente realizou alguns encontros online, onde tirei algumas dúvidas que ainda tinham ficado, ela me falou algumas coisas, e então eu pensei, bom, eu vou esperar pra ver se realmente vai pra frente, aí eu mando mensagem pra ela pra tirar dúvida de alguma coisa. Então amanheceu, e eu também optei por não acordar o Douglas, porque eu pensei, se não faz sentido acordar ele agora, talvez eu deixe ele ansioso, e eu tô bem, tô tranquila, tava segura, isso é muito importante, e tava lidando bem com as dores. Então amanheceu, lá por acho que umas 6 horas da manhã eu acordei ele, contei o que tava acontecendo, e a gente ficou ali observando e vivendo, né?
Só que como era domingo, tinha culto de jovens. E a gente morava no mesmo terreno que a minha sogra. E o meu sogro é cooperador de jovens. Então ele foi lá pra perguntar se a gente ia no culto, né? E nesse dia, 2 primas do meu marido estavam posando lá na casa da minha sogra. Então elas queriam me ver, né? Queriam conversar e tudo. Só que eu já tava tão envolvida ali com o trabalho de parto que acabei ficando nervosa porque eu não queria que ninguém entrasse. Sabe, tava tão bom o nosso ambiente ali, só nós dois, eu não queria que ninguém entrasse. Então eu comecei a chorar, fiquei nervosa. Me alterei, inclusive. E isso desencadeou ali um certo nervosismo em mim, então eu acabei vomitando. E veja como é a cabeça da gestante, né, gente? Eu fiquei tão preocupada com o vômito que aconteceu que eu achei que eu tinha machucado a Maria Laura de alguma maneira. E a gente fica tão vulnerável que é bem delicado mesmo. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe, contei o que tava acontecendo, e ela falando assim, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Mas eu ainda queria esperar mais. Só que como aconteceu essa situação do vômito, eu falei, vamos pro hospital então? E aí a gente vê o que vai dar. Quando a gente chegou no hospital, eu lembro que eu tive uma contração logo que eu desci do carro, antes mesmo de entrar na porta do hospital, apoiei assim a mão na porta. E vivi aquela contração, assim que passou, eu lembro de alguém perguntando se eu queria uma cadeira de rodas, alguma coisa assim, pelo menos é isso que minha cabeça tem de recordação. Mas aí eu entrei, tipo, quando passa a contração, você vive a vida tranquilamente, você nem vê o que você nem, enfim, não dá pra dizer. E aí, beleza, a gente fez os papéis, fez a triagem, foi avaliada, e nessa avaliação, eu tava com 4,5 centímetros. E aí eles falaram assim, vai fazer um cardiotoco, daqui mais ou menos 1 hora, você retorna e a gente avalia pra ver se evoluiu, né? E aí, se evoluiu, a gente interna você. Aí a médica falou assim, caminha pelo corredor, vai ajudar. Só que, gente, eu tava sentindo uma pressão muito forte na minha pelve, que eu fui entender depois, com mais conhecimento, que era a pressão da Maria Laura, né? Ela tava bem baixa, ela tava descendo muito bem. Então eu não conseguia andar direito, doía muito mais a dor de andar do que a própria contração, muitas vezes. E somado os dois juntos era pior, né? Então eu acabei não seguindo esse conselho de ficar andando. Fiz o cardiotoco, tava tudo bem. Tem alguns registros, né? Poucos, mas tem alguns registros desse processo. E aí a gente fez a reavaliação, eu tava com 5,5 centímetros. Então teve uma evolução ali nesse período de 1 hora e meia, 2 horas. Almocei bem, nossa, tava uma delícia a comida. Eu amo a comida do Maia, a propósito. Quem conhece sabe, como diz. E aí a gente foi pro quarto. Nosso quarto só tava nós dois. Então tava bem tranquilo, bem gostoso. Eu lembro que não houve muita interferência da equipe, situações específicas pra avaliação, né? De informações e tal. Eu, inclusive, não lembro de fazer os testes rápido. Não lembro. Então, eu usei o chuveiro, o que foi um método de alívio muito eficiente pra mim. Eu, na hora, não pedi auxílio de suporte pra dor pro Douglas. Não senti necessidade, assim, tipo, sabe, a minha cabeça tava focada naquilo. E como meu corpo não pediu aquilo, eu acabei não pedindo pra ele. Talvez numa outra experiência eu precisasse mais desse suporte físico, de ter contato com ele. Um abraço, qualquer coisa. O Douglas ficou ali na dele, me olhando, calmo, bem seguro, em silêncio, assim. Quando eu conversava com ele, ele conversava comigo, não fez comentários desnecessários, em nenhum momento me desmotivou, pelo contrário, me ajudava a manter a atenção na respiração. E aí eu saí do chuveiro, voltei depois, fiquei na bola um pouco e tal. E foi evoluindo muito bem, gente. E eu já, naquele momento, sabia que a minha parte mental precisava estar bem focada para que as coisas evoluíssem bem. Eu já tinha esse preparo mental em entender que a contração, ela trazia a minha filha cada vez mais perto. Que ela não era minha inimiga, que eu não deveria lutar contra ela, eu deveria, né, me envolver naquilo. E eu sempre falo com as gestantes que eu acredito muito que a nossa história ela já é escrita. Então eu acreditava que Deus já tinha escrito a minha história no meu trabalho de parto. Então eu tinha que viver. Então não adiantava eu querer fazer diferente, sabe? Eu tava segura, que tava tudo muito bem. Como doula hoje em dia, já teria outra conduta. Mas enfim, a confiança em si é muito importante. Mas eu tava preparada, não tava simplesmente entregue, assim, seja o que Deus quiser. Não, eu tinha consciência da respiração, tinha consciência que as contrações precisavam acontecer. Que ia evoluir. Que ia evoluir. O tempo necessário e não tinha preocupação com a demora. Mas isso era eu naquele momento, né? Pode ser que numa outra experiência, eu mesmo tendo vivido um parto, pode ser que eu me desespere. Tudo é possível. Mas enfim, aconteceu uma situação bem delicada, que quando eu tava com 9 centímetros, entrou uma profissional na sala, fez uma avaliação de toque e disse assim, nossa, ela tá tão baixinha, só falta romper a bolsa pra ela nascer, posso romper? E aí eu lembro que eu fiquei assim, receosa, olhei pro Douglas, falei, o que você acha e tal. Não aceitei. Falei, não, melhor não, tô com medo. E aí ela saiu da sala. Mas logo em seguida, não deu acho que 5 minutos, gente, voltou outra pessoa, fez o toque de volta, disse que eu já tava com 10 centímetros e repetiu a mesma frase. Ela tá tão baixinha, só falta romper a bolsa pra nascer, ela tá aqui já. E aí eu aceitei, gente, porque, como eu falei lá no começo, a gente fica vulnerável, a gente fica sensível, e eu queria conhecer minha filha. Então, se aquilo de alguma maneira ia ajudar, eu topei. E hoje em dia, me arrependo muito disso, porque todo aquele processo que tava evoluindo bem, evoluindo com calma, perdeu os trilhos, assim, sabe? Meu trem descarrilhou naquele momento. Porque a minha fase de transição, ela já tava acontecendo, eu já tava dormindo no intervalo das contrações, eu tava bem. E aí, quando aconteceu isso, de romper a minha bolsa, eu precisei ficar no cardiotoco, que hoje em dia eu sei que não é necessário. Eu tinha que ficar apertando aquele maldito daquele botão pra monitorar a movimentação do bebê. E você acha que eu ia prestar atenção no quanto que a Maria tava mexendo com dor, com tudo que tava acontecendo? Aí logo começou a encher de gente a sala. Então são várias coisas somadas que trouxeram essa experiência caótica no final. E aí eu fico muito feliz que dos cenários não foi tão péssimo assim, porque me ajudaram a mudar de posição.
Em nenhum momento falaram pra fazer força. Em nenhum momento corrigiram alguma coisa que eu tava fazendo. Criticaram o que eu tava fazendo. Não. Eu lembro até que colocaram uma música, mas eu não sei que música que é. E aí aconteceu que eu fiquei de joelhos na cama, com a cabeceira levantada, e eu segurei na cabeceta. Eu fiquei de joelhos na cama. E aí eu lembro que alguém, uma mulher, a mesma que fez o rompimento da bolsa, pela minha memória, ela falou, ó, quando vier a vontade de fazer força, você pode sentar no pé. Então, né, isso poderia ajudar. Enfim. Aí eu lembro, pelo menos na minha cabeça, que eu fiz isso 1 ou 2 vezes. Eu não lembro de ter feito isso até o final. E então, na verdade, voltando um pouquinho, assim que rompeu a bolsa, eu lembro que uma das enfermeiras, técnicas, não sei quem especificamente, falou pra mim que eu podia começar a sentir vontade de fazer força. E aí eu lembro que eu fiz assim, ó, uma vez. E eu falei, não é isso que é pra fazer. E aí logo em seguida eu senti uma vontade bem leve de fazer força, uma vontade involuntária. E a partir daí foi começando a ficar mais intenso. E aí foi quando eu falei, não é nessa posição que eu quero. E aí me ofereceram ajuda pra mudar de posição. E aí, enfim, chegamos na parte que eu tava. Então as contrações ficaram mais intensas. Nessa altura eu acho que já tinham tirado o cardiotoco de mim, não lembro. Eu sei que quando ela nasceu eu tava sem cardiotoco. E foi uma questão de minutos, assim, sabe? Eu acho que não deu 10 minutos da hora que rompeu a bolsa pra hora que a Maria Laura nasceu. Porque ela estava bem baixa. Então, realmente a bolsa tava ali. Não tava atrapalhando, mas também. Entendeu? Se tivesse acontecido sem a bolsa estourar de maneira artificial, né? Essa transição poderia ter sido mais leve. Com certeza teria sido mais tranquilo. Mesmo que levasse mais tempo. Não tava preocupado com o tempo, como eu falei. Se eu pudesse evitar todo aquele caos que eu vivia, eu com certeza evitaria. Mesmo que levasse mais 2, 3 horas pra eu parir. Porque o esforço e o cansaço que eu vivi no expulsivo foi completamente desgastante. Então, assim, veja, eu almocei, lembra? Eu almocei, era meio de pouco. E a Maria Laura nasceu 3h56 da tarde. Então foi um intervalo muito curto de tempo. E eu já tava completamente sem forças no expulsivo por conta do desgaste que eu mesma provoquei em mim por conta de alguns fatores. Por exemplo, quando a cabeça da Maria Laura começou a sair, que ela coroou, eu sentia alguém manipulando o meu períneo. Eu acredito que fosse aquela mesma pessoa que rompeu a bolsa. Olha, eu lembro mais ou menos do cabelo loiro, assim, sabe? E essa sensação de ter alguém querendo puxar a Maria Laura me deixou completamente abalada e desesperada. Então, o que eu pensava? Que quanto mais força eu fizesse, mais rápido ela ia nascer. Menos força fariam pra puxar ela. Só que eu lembro de fazerem assim, sabe? Da mão não conseguir pegar e escorregar e a pessoa tentar de volta. Claro que é nessa região da cabeça, mas na minha pele eu sinto, né? Que eu sentia que foi aquilo que tava acontecendo. E eu ter feito esse excesso de força provocou uma laceração de 2º grau, que foi superficial, mas poderia ter sido evitada. Porque a posição que eu tava era muito favorável. E aí, quando eu senti isso e vinha a vontade de fazer força, eu fazia força sobre aquela força que já estava acontecendo involuntariamente. Então, eu gritava muito, 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 muito mesmo. Eu já acompanhei mais de 30 gestantes e nenhuma gestante gritou como eu gritei. Até porque hoje em dia a gente sabe, né? O benefício de estar eu como doula reduz isso. Então, se eu tivesse alguém ali falando, olha, calma, ó, respira, você vai sentir o círculo de fogo, que é uma queimação. Isso não é laceração. Isso teria me controlado mais. Eu teria conseguido ter consciência corporal. Tipo, nossa, aquela ardência que eu comecei a sentir, que é o círculo de fogo, não era que a laceração estava acontecendo. É uma situação normal. E que eu tenho que me acalmar, que vai passar dentro de 1 minuto. É coisa rápida. Mas eu achei que aquela ardência era a laceração acontecendo. Então, em vez de eu respirar e deixar, eu queria fazer força logo pra nascer logo e acabar aquilo logo, entende? Então, foi muito caótico. Acho que tá dando pra entender, né? E... Enfim. E apesar de tudo, eu sei que a sensação da contração, ela era diferente da contração da fase ativa. Era uma pressão forte, não era uma dor forte. A dor que eu tava sentindo era emocional, era ali do períneo por conta do círculo de fogo, enfim. E a Maria Laura nasceu, gente. E eu comigo de 4 apoios, tudo. Ela nasceu, pegaram ela, começaram a secar ela. Eu lembro que quando eu peguei, foi muito rápido. Ninguém ficou com ela no colo pra daí eu pegar. Não, foi muito rápido. Seguraram ela, logo passaram ela por baixo das minhas pernas, eu segurei ela. Aí eu sentei nas minhas pernas, nos meus pés, né? E fiquei segurando ela. E foi incrível, assim, gente. A sensação que eu senti quando eu vi a Maria Laura. E eu mostrei ela assim pro Douglas, ele tava do meu lado, assim, afastaram um pouco a cama da parede, ele entrou assim no canto. E eu falei, ela tem covinha e... Nossa, gente, não tem preço, assim, sabe? Foi lindo, foi lindo. Apesar do caos, foi incrível. Eu pariria centenas de vezes se fosse da maneira que foi. Claro que eu mudaria essa parte, né? Mas se fosse pra ser igual também não tem problema, sabe? Se fosse pra ser igual foi, não tem problema. Que aí já tem um pouco mais de consciência corporal. Mas é esse meu relato de parto, gente. E eu não tive golden hour, né? Uma coisa que eu estudei até um pouco na gestação, mas eu não me aprofundei nessa parte da amamentação, nessa parte, não tive tanto suporte quanto a isso. Como eu falei, o contato que eu tive com a doula foi nos últimos dias da minha gestação. Porque a Maria Laura nasceu quando eu tava com 38 semanas e 3 dias. E o meu foco, assim, a minha preocupação maior era com o parto, não era com o depois. E hoje em dia sei que é muito importante a gente pensar no depois também. Mas, enfim, talvez a parte da amamentação eu conto em outro vídeo.
Se ficou alguma coisa que eu esqueci de contar, eu deixo na legenda desse vídeo. Mas eu quis compartilhar com vocês a continuidade do vídeo que eu gravei em 2022. A Maria Laura hoje tá com 3 anos e 5 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses. Ela vai fazer agora dia 14. 5 meses, né? 5 meses. Deu pra entender, né? E... enfim, tem aqui no Instagram fotos dela. Não vou por aqui, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo. E até a próxima. Quem sabe?